Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Hoje aqui vamos trazer um vídeo sobre recomendação de calagem. Lembrando que todos os vídeos que eu posto aqui não tem cunho profissional e sim educacional. Eu estou compartilhando o que eu aprendi e ensinando aos demais o que foi aprendido na minha matéria de fertilidade do solo. O assunto de hoje. Especificamente, eu vou falar rapidamente sobre a calagem de benefícios e depois passar um cálculo sobre recomendação de calagem. A recomendação de calagem que eu vou fazer hoje é pelo método de saturação por base, beleza? Eu vou passar o exercício aqui, vou realizar ele com vocês de maneira rápida, mas sucinta. E vamos lá. Calagem, o que é calagem? Calagem é o processo de correção da acidez superficial, né? Neutralizar aquele H+, é aquele alumínio que está ali trocável, né? Principalmente o da solução do solo e das colóides. O que a calagem beneficia? Óbvio, o calcário aumenta o pH, né? Se você fala em neutralizar a acidez, ele eleva o pH e neutraliza o alumínio do solo. Para quem aí já tem um conhecimento prévio, sabe que o alumínio da solução do solo se enquadra na acidez ativa, no caso. Insolubilização do alumínio e do manganês tóxico, ele aumenta a disponibilidade de nutrientes como nitrogênio e fósforo, tem a ver com minimizar a fixação do fósforo. Provavelmente, se ainda não tem um vídeo, eu vou fazer um vídeo mais pra frente falando sobre fixação de fósforo. Fiz um trabalho, inclusive, vou apresentar aqui para vocês sobre fósforo, adubação fosfatada. Falei brevemente sobre a fixação do fósforo, é um assunto extremamente importante hoje em dia para nossa agricultura. Reduz a disponibilidade de micronutrientes. Tem um gráfico aí que você vai encontrar em algumas literaturas que mostram a relação do pH com os micronutrientes e com outros nutrientes também, né? Libera as cargas negativas dependendo de pH. Isso aí tem a ver com PCZ também, esse tipo de coisa. Aí tá o que eu falei, né? Diminuição de fixação do fósforo, então aumenta a disponibilidade de fósforo. E aumenta a atividade microbiana, né? O pH melhora ali para acontecer as atividades microbianas do solo. A mineralização da matéria orgânica. A mineralização da matéria orgânica tem a ver com liberação de enxofre, liberação de fósforo orgânico também. Então vamos lá, já que eu introduzi o assunto agora, vamos pro exercício aqui, pro título do vídeo, né? Recomendação. Aqui a gente vai fazer uma recomende calagem para a cultura do trigo. Mas aí, pessoal, a metodologia vai ser a mesma. Vai mudar o que? Vai mudar a situação por base desejada, pode mudar a análise de solo, lógico, a análise de solo sempre vai mudar, cada análise é uma análise, cada solo é um solo. Mas a gente está usando aqui como exemplo. Se você tiver uma análise de solo, aí use a análise de solo. A única coisa que dá para você aproveitar aqui, caso você queira fazer um exercício diferente, é os corretivos disponíveis. Aí dá para aproveitar tranquilo, porque esses corretivos disponíveis, você vai utilizar o corretivo a depender da sua análise de solo. Tanto que a pergunta 2 aqui do exercício que a gente vai fazer é justamente para escolher o corretivo ideal. Tá, vamos começar aqui. Informação que a gente tem: faixa de saturação por base adequada para a cultura de 60 a 70 para o trigo, tá? E a saturação por base desejada que a gente está buscando é de 70%. Beleza. Aqui está a análise do solo, a gente pode ver aqui o alumínio trocável, o H+AL aqui, né, que seria a acidez não trocável. Parte da acidez não trocável, não dá para cravar assim. Tem uma coisa aqui que a gente pode ver: a gente não está trabalhando com pH, a gente não vai depender do pH para, desculpa que eu tô meio gripado, mas a gente não vai depender do pH para resolver esse cálculo. Informações importantes para a gente resolver aqui, ó, a forma aqui embaixo, ó. Densidade de calagem a CTC potencial, que é o tesão, diga-se de passagem, né? O tesão é acidez potencial, a quanto que vai ser, eu falei acidez potencial, CTC potencial, quanto que vai ser CTC no nosso solo, quanto pH for 7, entendeu? Isso é a CTC potencial. Fator de correção se dá sem
dividido por PRNT. Fator de correção serve para a gente simplificar o nosso cálculo. Da nossa forma, a gente vai usar o fator de correção o F. O que é o F? O F é 100 dividido pelo PRNT. O PRNT vai variar conforme o corretivo que a gente for escolher, o calcário que a gente for escolher. Falar brevemente, muito breve, sobre o PRNT. Quanto maior o PRNT, mais rápido o calcário age no solo. Ponto. Então, quanto maior o PRNT, melhor o calcário. Isso vai depender também. Agora que vamos voltar aqui para a ordem certa do exercício. Aplicação do corretivo de acidez é necessária? Sim, é necessária. Por quê, Leandro? Olha o V% aqui. Olha a saturação por base. Para quem não sabe, a saturação por base está na análise de solo como V. Olha aqui o V%, ó. 13,21. Tá muito baixo, tá muito ruim esse solo. A gente precisa de 70%. Já deu no exercício. Então a gente tem que fazer alguma coisa para elevar essa acidez. Então, a aplicação, sim. Porque eu vou deixar para cada um discorrer aí. Mas é porque o V% que a gente tem no nosso solo, que enquanto o nosso solo é muito baixo. E a gente precisa de um V% muito alto, uma saturação por base muito mais alta do que a que a gente tem. Tá. Pergunta 2. Qual o melhor corretivo de acidez entre os disponíveis do solo? Olha os corretivos aqui. Aí começa o bicho diferenciar, né? Não é difícil, mas você tem que entender levemente. O que a gente vai precisar agora? De uma tabela para a gente interpretar. Livro cerrado, corre lá, procura uma tabela. Eu tô com a tabela aqui do meu lado, não vai dar para mostrar, mas nessa minha tabela que eu tenho aqui, a gente vai analisar o que? Magnésio. Olha o magnésio. O teor de magnésio. Qual que é o teor de magnésio aqui? 0,41 centimol por decímetro cúbico. 0,41. Vim aqui na minha tabela que eu tô aqui. Essa faixa esse teor de magnésio se encontra no médio. Para magnésio, na faixa do médio, a gente vai escolher o corretivo que tem entre 5 a 12% de magnésio. Qual que é o que tem aqui entre 5 a 12? Só o 4. Então a gente vai escolher o corretivo 4. Ah, Leandro, não estou entendendo nada. Calma aí, deixa eu explicar melhor. Deixa eu escrever aqui. O calcário, ele não é só calcário. O calcário tem na sua composição tanto o hidróxido de cálcio quanto óxido de cálcio quanto o óxido de magnésio. Aí dependendo do corretivo ali vai ter uma proporção diferente, uma porcentagem diferente. E para a gente escolher qual a gente vai usar, a gente tem que olhar os teores de cálcio e magnésio na nossa análise. No caso, até onde eu tenho conhecimento, só olhando magnésio a gente já consegue decidir. Para teores baixos de magnésio, a gente vai usar teores baixos que eu falo magnésio, no caso aqui, abaixo de 0,4, a gente vai usar algum corretivo com 12 para cima de % de magnésio. No caso aqui seria o corretivo 1, corretivo 3. No nosso caso, a gente tem teores médios de magnésio. Então a gente tem que usar entre 5 a 12. O que tem entre 5 a 12 é o corretivo 4. Então a gente vai utilizar o corretivo 4. Além disso, vamos supor, se tivesse aqui dois corretivos iguais dentro da faixa que a gente precisa, só que com PRNTs diferentes, o que a gente faria? Escolheria o melhor PRNT. Por quê? Porque PRNT, se você tem um melhor PRNT, vamos supor PRNT mais altos, em menos tempo vai corrigir o seu solo, entendeu? Quanto maior o PRNT, mais rápido será a correção do solo. E eu acho que acredito que todo mundo queira mais eficiência de trabalho, então quanto maior PRNT atendendo às suas necessidades, melhor o calcário. Então é aí que você vai decidir qual calcário que você vai usar, qual corretivo que você vai usar. Decidimos qual corretivo vamos usar. Corretivo 4. Vamos agora para vamos calcular necessidade de calagem, que é o X da questão aqui no exercício. Ou no vídeo, na verdade. Primeira coisa, a gente está resolvendo esse exercício usando o método de saturação por base, tá? Caso seu professor peça outro, é de outra maneira, é outro método que resolve. Se pedir especificamente, não vai adiantar, você vai resolver isso aqui e vai dar errado. Porque a depender do método pode estar a diferença
da necessidade de calagem, entre outros fatores. Dependendo do PRNT do calcário, vai dar uma necessidade diferente. Mas vamos aqui para esse caso, que aí você vai fazer a mesma metodologia que eu fiz, você faz para outro exercício. Primeiro entenda o que eu estou fazendo aqui. Repete o vídeo, faz de novo, olha de novo, assiste de novo, escuta de novo. Multiplica a velocidade, diminui a velocidade, aumenta a velocidade. Mas é isso. O importante é entrar na mente, entrar no cucuruco aqui, tá? O que eu estou fazendo. Vamos lá, para a gente resolver primeiro essa equação aqui da necessidade de calagem, a gente precisa saber o fator de correção. O fator de correção. Para a gente saber o fator de correção, a gente vai F, que é o fator de correção, igual a 100 dividido pelo PRNT. Qual que é o PRNT do nosso calcário? 95,21. Vou colocar aqui para ficar entendível. 95,21. Como eu sempre falo, sou a melhor amiga nessas horas, senhora calculadora científica. 100 dividido por 95,21. A gente encontrou aqui um fator de correção de 1. Vou usar uma casa da vírgula, tá? Duas casas da vírgula, quer dizer. Desculpa por estar assoando na lista estudada aqui, mas vou colocar vírgula para ficar melhor. 1,05 é o nosso fator de correção. Agora vamos para o cálculo. Deixa eu abaixar aqui. Necessidade de calagem, abre parênteses. Aqui vai ficar melhor, né? Vou colocar só aqui a unidade de medida para vocês. Importante, unidade de medida, toneladas por hectare. Se não colocar a unidade de medida, a maioria dos professores vai dar a questão como errada. Porque é quanto? É quilo? É quantos quilos? É tonelada? É grama? Quanto que tem que aplicar? Tem que colocar. O V2. O que é o V2? O V2 é basicamente quanto a gente quer. Qual o V% que a gente quer chegar. Entende? Ah, eu quero... Para fazer o cálculo que a gente está fazendo para saturação por base, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Então, o V2 vai ser a saturação por base desejada. Qual que é a nossa saturação por base desejada? 70%. Vai depender da cultura. Ai, desculpa. Isso depende da cultura. Nosso V2 é 70. Menos o V1, que é a saturação por base atual do solo. Nossa saturação por base atual do solo, que está aqui na análise de solo. Essa informação vai estar na análise de solo. O V2 pode até ser igual, porque às vezes você está fazendo vários exercícios sobre soja. Só que, por exemplo, né, no caso do trigo, fazer vários exercícios sobre trigo, vai ser tudo 70% V2, porque é a saturação por base do trigo. É desejada para o trigo. Mas o V1 vai variar conforme a análise de solo. V1 é o V% da análise de solo, 13,21. 13,21 vezes o tesão, que o tesão é a CTC, a PH7, CTC potencial. Qual que é o nosso tesão? 8,93. Fecha parênteses. Isso, fecha cochete, na verdade. Aí você for fazer uma calculadora, mas eu acredito que todo mundo entende matemática aqui, né? Vamos lá. Isso tudo dividido por 100. Depois você vai pegar e vai multiplicar pelo fator de correção, que é 1,05. Vou fazer aqui o cálculo na minha calculadora e volto para mostrar para vocês. Voltei aqui, ó. Tá aqui. Fiz o procedimento na calculadora. Fiz essa forma aqui na calculadora. Simples, coisa simples. Só respeita os cochetes aí, os parênteses. Chega a 5,33 toneladas por hectare. Aí nas literaturas, dependendo da literatura, mas na que eu encontrei, a gente encontra que doses acima de 5 toneladas por hectare a gente tem que parcelar para não ocorrer uma supercalagem. Então, no caso, a gente faria aqui duas de 2,7, mais ou menos, aproximadamente ali. É bom colocar essas coisas. Se o seu professor dá essas especificações, coloca na sua prova. O professor vai descontar pontos por causa disso. Aqui são duas, uma aplicação, vão ser parceladas em duas aplicações, né?
colocar aqui aproximado para ficar o exercício completo. Duas aplicações de 2,67 toneladas por hectare. Essa aplicação vai depender, né? Vai depender de tudo. Porque o importante é que a gente chegou aqui, ó, a recomendação é essa daqui, ó. Entendeu? O que a gente fez aqui em cima mesmo? Interpretamos aqui o exercício, analisamos, retiramos os dados que a gente tem. A gente concluiu que precisa de uma correção por conta do V%. O V% está muito abaixo do que é o ideal para a cultura. Qual o melhor corretivo? Lembra, olha o teor de magnésio. Para magnésio baixo, a gente vai usar calcários com teores acima de 12% de magnésio. Para magnésio médio, a gente vai usar de 5 a 12%. Para magnésio alto, a gente usa teores abaixo de 5%. Ah, tem aqui dois que encaixam nesses requisitos. Olha o PRNT, qual tem o maior PRNT. Vou fazer um outro vídeo falando sobre custo do calcário. Vou fazer um exercício que fala de custo do calcário. Que a gente consegue decidir também, ver o preço do calcário. A gente analisar o preço também é um fator de decisão, de tomada de decisão. Mas nesse caso aqui, a gente decidiu que é o 4, pelo teor de magnésio está entre 5 e 12, que é porque o magnésio na análise de solo está médio, que tá 6,32. O PRNT dele também é bom, né? Então a gente foi com o corretivo aí 4. E aí a gente fez o cálculo de necessidade de calagem. Primeiro a gente descobriu o fator de correção, que é 100 dividido pelo PRNT. Chegamos ao fator de correção 1,05. Aí a gente foi para o cálculo da necessidade de calagem pelo método de subtração por base, V%. A gente colocou aqui, substituiu. V2 é o V% que a gente quer chegar, a situação por base que a gente quer chegar, V1 é a situação por base atual do solo, tesão é a STC potencial, dividido por 100 vezes o fator de correção que a gente fez aqui. Eu vou colocar aqui para vocês não esquecerem. V2, saturação por bases desejada, V1 é atual. Você vai substituir na fórmula e ser feliz, basicamente isso. E foi esse vídeo aí. Se vocês tiverem alguma dificuldade, só colocar nos comentários que eu tô aqui para responder. Quem pedir aí para mim, vou disponibilizar uma lista de exercícios parecidos com esse para você treinar aí para sua prova, etc. Obrigado, forte abraço. Se inscreva no canal e deixa o like.